Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sexto, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa, acho que é a nossa quarta aula, né? Online aqui. E hoje eu peço um pouco mais de atenção. Essa aula vai ser um pouquinho mais complicada do que as anteriores, com um pouco mais de informação do que as anteriores, um pouco mais de coisas para vocês entenderem, para vocês compreenderem, para vocês assimilarem. Então, vocês vão hoje encontrar um pouco mais de dificuldade do que nas outras aulas, tá? Então, mais atenção. Se precisar, volta o vídeo para rever uma explicação. Ou depois também me pergunta na plataforma, me pergunta na terça-feira, na nossa videoconferência, tá? Mas não fiquem com dúvidas, porque hoje não é uma aula tão simples quanto foi as outras, correto? Hoje a gente vai falar então sobre as rochas da crosta terrestre. As rochas e o solo, tá? Vamos falar de toda essa parte do solo do nosso planeta, o que tem nele, solo, matéria orgânica, rochas, como são as rochas, que tipos, como elas se formam, como se forma também o solo, certo? Falando então sobre as rochas. Vamos contar a história das rochas. Lá no início, nosso planeta, vocês já sabem, já falou sobre isso, o nosso planeta ele era muito, muito, muito quente, uma temperatura muito alta. Então, todos os minerais que formam o planeta, eles tinham uma consistência líquida ou pastosa, inicialmente, tá? Era tudo líquido ou pastoso, não tinha nada muito sólido no planeta Terra. Com o tempo, esses minerais foram esfriando lentamente e conforme eles se esfriam, eles vão ficando sólidos, eles vão se solidificando, vão deixando de ser líquidos e pastosos e vão se tornando sólidos. E esse resfriamento ele acontece de fora para dentro, das partes mais externas resfriam e solidificam primeiro, como num prato de sopa. Você vai tomar uma sopa que está muito quente, você começa pelas bordinhas, pela parte de fora, que ela esfria mais rápido. Assim também acontece com o nosso planeta, tá? Por quê? Porque a parte mais externa é a que perde calor para a parte de fora. Então, essa parte externa, ela acaba esfriando mais rápido. E assim, a parte de fora solidifica primeiro. Então, a solidificação do planeta, a transformação de líquido para sólido vai ocorrendo de fora para dentro, certo? E é por isso que a superfície da Terra é formada por rochas. As rochas são compostas por minerais. Por que a parte interna não é composta por rocha? Porque a parte interna ainda está líquida ou pastosa, tá? Mas a parte externa é formada por rochas, e as rochas são compostas por minerais. E em cada lugar do planeta você tem minerais e rochas diferentes dos outros locais. Você não vai encontrar as mesmas rochas, os mesmos minerais em todo o planeta. Não. Cada lugar tem a sua formação, tem a sua composição, porque a formação desse solo é diferente, como a gente vai ver ainda nessa aula de hoje. Então, como o solo se forma? Prestem atenção no desenho. Tem muita informação nesse desenho aqui, tá? Primeiro, ali, número 1. Número 1 está escrito rocha-mãe que sofrerá a ação de intemperismos. Aí você tem o desenho da rocha-mãe, é um bloco maciço ali. A rocha-mãe é um bloco maciço de minérios. Tá? Não tem muitos poros, não tem buracos, não tem nada. Ela era maciça inicialmente, então, rocha-mãe, porque é onde se inicia o processo de formação do solo. Aí ela vai sofrendo ações do tempo, ações do intemperismo. O que é o intemperismo? É a ação do vento, da chuva, do sol. Então, um dia chove muito, aí no dia seguinte faz muito sol, aí esfria, esquenta e venta. Tudo isso vai desgastando essa rocha-mãe, vai degradando essa rocha-mãe. E ela vai, então, soltando fragmentos, tá? Com esse desgaste. A rocha-mãe ela vai sendo modificada pela ação do intemperismo. Guardem essa palavra, é importante você saber o que é intemperismo.
Intemperismo é a ação do clima sobre essas rochas, tá? Então, é vento, é chuva, sol, é calor, é frio. Tudo isso é o intemperismo que vai agindo sobre a rocha-mãe, fazendo com que ela se desgaste, com que ela se fragmente, para assim formar solo, certo? Então, com essa rocha-mãe sofrendo os intemperismos, vai se formando, a gente tem ali na figura 2, o solo jovem. O que é o solo jovem? São fragmentos da rocha-mãe que vão se desprendendo, se soltando da rocha-mãe por causa dos intemperismos, certo? E conforme o tempo vai passando, o solo vai formando camadas, porque vão se depositando novos fragmentos de rocha-mãe em cima. Além desses fragmentos, também vão chegando pedaços de outras partes, de outros lugares, trazidos pelo vento, trazidos pela enxurrada, trazidos pela maré, vão chegando de outros lugares e formando camadas do solo, que é o que nós temos ali no desenho número 3, certo? Então, o solo vai ficando em camadas, conforme, se você pegar o solo de qualquer lugar e começar a cavar, você vai ver pedaços de partes de solo diferentes. Quanto mais profundo você vai chegando, aquela terra vai mudando de sua configuração, sua composição. Então, em todo lugar você tem camadas, certo? Porque a formação do solo se dá assim. Então, essas camadas, como que elas são? Nós vamos ver agora camada por camada. Primeiro, aquela camada mais embaixo é ainda a rocha-mãe, a rocha que deu origem ao solo. Ela pode ter uma parte ainda que vai estar provavelmente maciça, sem ser muito modificada, e a parte mais acima ela vai estar bem fragmentada, bem desgastada. Acima dessa parte onde ainda tem a rocha-mãe, nós temos uma partezinha onde nós temos fragmentos da rocha-mãe e fragmentos de outras rochas e com pouca matéria orgânica, tá? Mas ela já é mais solta, menos maciça, é um pouco mais parecida com terra do que com rocha. Acima dessa segunda camada, nós temos uma terceira camada que tem uma quantidade mais ou menos parecida de compostos minerais e orgânicos. São os compostos minerais, são as partes de rocha, pedra. E os compostos orgânicos são o quê? Os compostos orgânicos são tudo que vem de seres vivos. Então, restos de folhas, restos de animais, restos de conchas, pedaços de fezes, pedaços de animais, de pelos, de penas, tudo isso é a parte orgânica. Então, nessa penúltima camada do solo, a segunda de cima para baixo, a gente tem um equilíbrio entre compostos minerais e compostos orgânicos. E aí, na camada superior do solo, na parte de cima, nós temos uma predominância de matéria orgânica, ou seja, a maior parte dessa parte do solo é composta por material orgânico, que é aquilo que a gente acabou de falar: restos de animais, restos de vegetais, penas, pelos, fezes, conchas e folhas, flores, tudo isso forma essa parte de cima e esse solo então ele aumenta a capacidade de armazenar água, ele é mais fofinho e ele é muito mais fértil, possibilitando o aparecimento e a manutenção da vida em cima dele, tá? Então o solo é formado dessa maneira com essas várias camadas, ok? Tranquilo até aqui, né? Se ficar meio informação demais, dá um tempo, depois volta, pega a explicação de novo. Não tenham pressa, certo? A pressa não vai ajudar, ok? Então, continuando como o solo se forma, a gente vai dizer agora é um resumo daquele desenho ali que eu expliquei para vocês no slide anterior. Primeiro, você tem uma rocha-mãe, que é aquela rocha maciça, dura, sem nada em cima, ela sofre o intemperismo, ação de vento, chuva, temperatura, sol, calor, frio, tudo isso, certo? Então, intemperismo sobre a rocha-mãe.
Intemperismo é, novamente, ação do sol, chuva, ventos, mudança de temperatura, umidade, que vão degradando a rocha-mãe, vão causando degradação a ela. Aí essa rocha-mãe, ela se fragmenta, ou seja, ela se quebra em pedaços menores. E esses fragmentos, eles ficam na parte de cima e começam a se misturar com fragmentos também de outras rochas que vêm de outros lugares. Como que vem de outros lugares? O vento pode trazer, a água pode trazer, ou até animais podem trazer, certo? Então começa a se misturar e formar um solo novo ali. E ali, conforme isso vai acontecendo, também pode surgir a matéria orgânica, ou seja, a vida começa primeiro a surgir plantas, depois começam a aparecer animais que vêm de outros lugares para começar a explorar aquele ambiente, e aí vai aumentando a quantidade de matéria orgânica naquele solo, certo? E chega um momento em que essa camada mais superficial, essa camada mais de cima do solo, ela passa a ter mais matéria orgânica do que matéria não orgânica, do que minerais, matéria mineral. Tá? Então, são esses as etapas da formação do solo. Tranquilo até aqui, né? De boa. Vamos continuar então. Vamos falar então sobre os tipos de rochas, como que elas são formadas, qual a composição delas. E o primeiro tipo de rocha que a gente vai falar são as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. A gente vai usar mais o magmáticas, tá? Mais tranquilo. Por que é melhor de usar o magmáticas? Porque magmáticas a gente já sabe de onde vem. Vem do magma, que a gente falou na aula anterior. Lembra o que é o magma? É a mesma coisa que a lava do vulcão. Só que quando está ainda lá embaixo da Terra, dentro do vulcão, é chamado de magma, certo? Então, essas rochas magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do magma. O magma é muito quente, você sabe que ele é pastoso. Quando ele se resfria, ele pode se transformar. Ele se transforma numa rocha. E aí é uma rocha magmática. E tem dois tipos de rochas magmáticas. Uma são as magmáticas extrusivas, ou seja, quando esse magma se resfria na superfície, ou seja, o magma sai do vulcão, vai para a superfície e na superfície ele se resfria. Aí ele é a rocha magmática extrusiva, que ela tem a característica de ter muitos poros, muitos furinhos. Um exemplo é a Pedra Pómez, que a gente vai ver. Eu botei uma foto da Pedra Pómez aí. O outro tipo de rocha magmática é a magmática intrusiva, que acontece quando? Quando o resfriamento do magma é abaixo do solo, ou seja, aquele magma não saiu do vulcão para resfriar, ele resfriou lá dentro, abaixo do solo, e ela fica com uma textura granulada. O exemplo é o granito. Então agora a gente vai ver. Aqui é a Pedra Pómez. A Pedra Pómez, então, é a rocha magmática extrusiva. Aliás, é a extrusiva. É o magma que se resfriou na superfície do planeta. Você conhece essa Pedra Pómez, é aquele negocinho que usa muito para lixar o pé, lixar a sola do pé, tirar o cascão da sola do pé, certo? E do outro lado nós temos o granito que é usado muito para fazer pias, como essa aí da foto, tá? O granito é uma rocha magmática intrusiva, ou seja, é o mesmo magma da Pedra Pómez, só que a Pedra Pómez, ela se resfriou acima do solo, na superfície, e o granito se resfriou abaixo do solo. Tranquilo? Rochas magmáticas, então, perfeito. Próximo tipo de rocha são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos de várias rochas diferentes, que podem vir de vários locais diferentes, e também ali tem pequenas partes, tem matéria orgânica, pequenas partes de organismos mortos, principalmente conchas e esqueletos, as partes duras dos organismos mortos. Então, as rochas sedimentares são formadas por sedimentos. Mas o que são sedimentos? Sedimentos são restos de rochas que
se desprendem da rocha-mãe original, e aí elas saindo da rocha-mãe, ou seja, aquela rocha-mãe sofreu intemperismo, ela quebra, sai pedaços dela. E esses pedaços são levados para outros locais, como a gente já falou, pode ser levado para outro local pelo vento ou pela força da água, chuva que causa enxurrada, ou vai sendo levado no leito do rio, ou vai sendo levado pela maré. Tá? Então, os sedimentos são restos de rochas. Então, as rochas sedimentares são aquelas rochas formadas por restos de várias rochas, de vários locais diferentes. Tá? Esses restos são chamados de sedimentos. Então, você tem um pedaço de uma rocha daqui, um pedaço de uma rocha de lá, um pedaço de uma rocha do outro lado, tudo isso junto forma uma rocha sedimentar. Esses sedimentos eles vão se depositar geralmente em regiões mais baixas, como vales ou próximo ao curso dos rios. Porque, é óbvio, se eles são levados pela água, a água não leva nada para cima, a água leva tudo para baixo. A água só vai para baixo, por causa da gravidade. E os ventos também são pedaços de rocha. O vento consegue até fazer uma rocha rolar, mas não consegue levar um pedaço de rocha para o ar. Tá? Então, por tudo isso, esses sedimentos, geralmente, eles vão descendo até chegar num vale, numa parte mais baixa, onde eles ficam. Tá? Onde eles ficam e vai se formando, então, vão se juntando pedaços de várias rochas nesse local, nessa região mais baixa. E aí, em cima desses sedimentos, vão se depositando outros sedimentos. Tá? Uma região mais baixa, então o sedimento começou a se depositar e a água vai trazendo mais, e o vento vai trazendo mais, e vai fazendo peso em cima, vai fazendo peso em cima e compactando esses sedimentos. Tá? Então tem uns pedaços de sedimentos ali, os fragmentos, né, os sedimentos, vão se juntando, e conforme vão caindo outros sedimentos em cima, vai fazendo peso e vai compactando, e vai compactando. Então, sempre que você botar, tem alguma coisa no chão e você pisa em cima, você compacta. Vai botando peso então e aquilo vai compactando. E aí, quando acontecem reações químicas desses minerais que estão ali, essas reações químicas podem fazer esses sedimentos se colarem e se tornarem uma coisa só. Esse processo é chamado de cimentação. Aí, quando termina a cimentação, ou seja, esses sedimentos estão cimentados, é isso mesmo que você pensa, cimento, esses restos de reações químicas fazem uma ação como se fosse o cimento, juntando todos aqueles sedimentos. E assim forma as rochas sedimentares, certo? Fragmentos de rochas que vão chegando àquele local, uma em cima da outra, fazendo peso, e esse peso, junto com os produtos de reações químicas que ocorrem nesse mineral, cimentam esses sedimentos, formando as rochas sedimentares. Tá? Então você juntou pedaços de várias rochas e um pouco de matéria orgânica também, formando rochas novas. Certo? E aí, o outro tipo de rocha que a gente tem são as rochas metamórficas. Rocha metamórfica é o que? É o tipo de rocha que é formado quando, lá embaixo da Terra, numa camada bem embaixo da crosta terrestre, essa rocha sofre modificação e se transforma em rocha, uma rocha diferente, ou seja, ela é de um jeito, mas lá embaixo da Terra, uma camada lá profunda, ela sofreu uma transformação e ficou de outro jeito, se transformou em outro tipo de rocha. Isso é a rocha metamórfica. E por que acontece essa transformação? Essa transformação acontece por causa da pressão, temperatura e umidade lá abaixo do solo. Quando você tem uma modificação nessas condições ambientais, se essa pressão aumenta muito ou diminui, a temperatura aumenta ou diminui, a umidade aumenta ou diminui, pode ter essa transformação das rochas. Então você tem uma rocha lá que acaba se transformando em outra rocha por causa dessas condições ambientais. Essa transformação produz uma rocha metamórfica, certo? Exemplos de rochas metamórficas são o mármore e a ardósia. São pedras utilizadas basicamente para piso, certo?
Então, é isso. Eu acho que a gente terminou por hoje. Sim, a gente terminou por hoje. Bastante informação, galerinha. Bastante informação nessa aula de hoje. Não é tão simples assim. Se a gente estivesse numa aula presencial, eu ia possivelmente usar uma aula inteira para isso, tá? Mas aqui a gente precisa ir um pouco mais devagar. Mas a gente tem outras oportunidades, principalmente na terça-feira, para tirar dúvidas. Façam as atividades, que também vão ajudar vocês. Mas, principalmente, vai precisar, vejam o vídeo de novo, repitam as partes mais complicadinhas ali. Dá para entender, tá? É bastante informação, mas não é tão difícil de entender. Ok? Então, só. É que eu ia espirrar, mas acabou não saindo espirro. Então, façam as atividades com atenção. As atividades que eu estou pedindo hoje são da página 37 e 42. Tá? Com calma, repitam partes da aula para não ficarem com dúvidas. Se ainda assim tiver dúvidas, tragam para mim, mandem na plataforma ou pergunta lá na terça-feira, às 8 da manhã. Ok? Então, por hoje é só. Essa semana está tranquilo. E semana que vem, outra aula, a gente continua no assunto aqui. Beleza, pessoal? Beijo para todos, boa semana e se cuidem. Tchau, tchau.